1869 é criada a primeira Steam Locomotive, que é feita mecanicamente, que usa as forças produzidas através da pressão do pistão que puxa para trás e para dentro do quarto cilindro, que transforma e conecta a força chamada rod com a flywheel. Em 1803, o motor de combustão interna é desenvolvido por Harden-Weinstein. Em 1823, Samuel Brown foi o primeiro a produzir aplicando o motor de combustão interna. Podemos avaliar a evolução em 6 diferentes eras. Primeira era veterana, com os carros da antiguidade. Desde então, a evolução vem aprimorando cada vez mais, das locomotivas migrando para a automotiva, que começou sua produção no ano de 1880, e nesta mesma década, em 1886, em relação no ano de nascimento do carro moderno, o inventor alemão Karl Benz foi um dos pioneiros nessa evolução, junto com a Benz Partner Motorwagen, o primeiro carro produzido com motor combustão interna. Mas a grande evolução em massa foi o Ford Model T, produzido pela Ford Motor Company. Entre 1908 e 1927 foi quando Henry Ford, intencionado a fazer mais produções e levar o máximo de fabricações às pessoas, foi nomeado o carro mais influenciador no século XX. A segunda era foi o do Brass and Edion, um período difícil entre 1905 até 1914, no começo da Primeira Guerra Mundial. A terceira, a Vintage Era, após o término da Primeira Guerra Mundial em 1918, onde até 90% dos carros estavam no mercado aberto, até a queda da bolsa em 1929. Depois desse período, esses mesmos 90% foi totalmente fechado para o mercado. A quarta foi a era da pré-guerra e dos carros clássicos, que começou na Grande Depressão em 1930 e durante a década de 30 até no ano de 1946, após o término da Segunda Guerra Mundial. A quinta era, a era pós-guerra, onde a popularidade aumentou e também onde o design ficou cada vez mais inovador. A sexta era, a era moderna, normalmente e também considerada o começo do design eletrônico, tanto para os motores quanto para os sistemas interiores. Por muitas décadas, os Estados Unidos liderou o mundo na produção automobilística. Em 1929, antes da queda da bolsa, tinha cerca de 90% de toda a produção automotiva de todo o mundo.
Depois de 1945, os Estados Unidos produziu cerca de 75% da produção mundial. E em 1980, os Estados Unidos novamente ultrapassou o Japão nessa marca, que foi liderada até em 1994. No ano de 2006, o Japão quase ultrapassa os Estados Unidos na produção no ranking no ano de até 2009. Mas depois de alguns anos, foi a China que atingiu o topo, com 19 milhões e 300 mil unidades, produzidas no ano de 2012. E nesse mesmo ano, a China, perante o seu enorme crescimento, quase fez o dobro que os Estados Unidos, com 10 milhões e 300 mil unidades, enquanto o Japão ficou em terceiro lugar, com 9 milhões e 900 mil unidades produzidas. No Brasil, nas primeiras décadas do século XX, São Paulo recebeu fábricas da Ford e da General Motors. Mas a primeira a estabelecer no país foi a Ford, em 1919, ano de montagem do mesmo modelo já falado antes, o Ford T, apelidado de Bigode. Então, logo alguns anos depois, veio a General Motors. Nessa mesma década de 1920 até o final da década de 1930, depois de construída a primeira rodovia a Rio-Petrópolis, o número de carros variados na média de 5 mil foi para 43 mil. Nos últimos anos, a indústria automotiva vem se apresentando diversas inovações, modernas, tecnológicas e transformadoras, com veículos cada vez mais avançados, sofisticados e confortáveis. Com a engenharia se aprimorando e a segurança sendo cada vez mais focada, os carros de hoje vêm trazendo mais surpresa do que o esperado, inclusive os carros elétricos, que está sendo o começo de uma nova era. E as inovações vêm ganhando cada vez mais espaço e competitividade entre as montadoras.